Bom dia a todos, Shabbat Shalom. Vamos iniciar nossa paraxá, nossa porção de hoje, orando. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, por mais um dia de vida, por o Senhor estar presente nas nossas vidas e te pedimos direção, te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guie segundo os teus caminhos. É o que te pedimos, em nome de Yeshua. Amém. A nossa paraxá de hoje, o tema é justiça ou paz. É chamada paraxá Itro, traduzido Jetro, que é o sogro de Moisés. E o nome Itro significa abundância. Ela está em Êxodo 18, 1 até Êxodo 20, 26. E tem mais a parte dos profetas, Isaías, e do Novo Testamento, Mateus. A nossa porção, ela contém uma das maiores revelações da história, que é a revelação do Monte Sinai, a aliança de Deus com o povo judeu. A nossa porção começa com Itro, que era o sacerdote de Midian, visitar Moisés, indo ver como que ele estava se saindo e o que o povo estava achando sobre a liderança de Moisés. A paraxá começa contando o que Itro ouviu, que foram os detalhes que Moisés contou a ele sobre os milagres no deserto. Mas conta também o que Itro viu, e ele ficou preocupado com aquilo que ele tinha visto. Ele viu Moisés liderando o povo sozinho. Ele chegou lá e Moisés estava na frente de uma fila imensa de pessoas para consultar Moisés. E ele viu que aquilo era ruim, que aquilo deixava Moisés sobrecarregado e o povo irritado, porque você ficar desde manhã até a noite esperando para ser atendido, ninguém gostava daquilo. Então, Itro disse, Êxodo 18, 17, o sogro de Moisés, porém, lhe replicou, não é bom o que fazes. Você e essas pessoas que vêm até você ficarão desgastados. O trabalho, ele é pesado demais para estar todo concentrado em uma pessoa só. Você não pode fazer isso sozinho. Ouça-me. E agora eu vou te dar conselhos e que Deus esteja com você. Selecione homens capazes, homens que temem a Deus, homens de confiança, homens que odeiam ganhos desonestos, e os nomeie como oficiais para ser cabeça de milhares, cabeça de centenas, cabeça de 50 e cabeça de dezenas. Faça-os servir como juízes para o povo o tempo todo, mas peça-lhes que os casos difíceis, os casos mais complicados, que eles tragam a você. Aqueles simples de serem resolvidos, eles mesmos resolvem. Isso vai deixar a sua carga mais leve e vai deixar o povo mais satisfeito, porque essa carga vai ser dividida entre todos esses oficiais. Se você fizer isso, e Deus assim ordenar, você será capaz de suportar a tensão, e assim também todas essas pessoas chegarão a seu lugar em paz. Moisés
aprendeu a delegar essas funções e compartilhar esse fardo pesado que era a liderança. Mas é interessante essa frase: o que você está fazendo não é bom. Em hebraico, lo tov, não é bom. É um dos dois únicos lugares na Torá onde aparece essa frase. Não é bom, ocorre em Gênesis 2,18, que fala, não é bom, né, lo tov, que o homem esteja só. Nós não podemos liderar sozinhos. Nós não podemos viver sozinhos. E esse é um dos fundamentos bíblicos. A palavra hebraica para vida é Hachaim. Em hebraico, sempre quando termina com im, é plural. O que essa palavra está nos dizendo? Ela significa que a vida, que é a tradução de Hachaim, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser em conjunto, que você não pode viver sozinho. Você não pode fazer tudo sozinho. Você tem que dividir com as outras pessoas. Você tem que compartilhar a sua vida com outras pessoas. Então, a palavra vida em hebraico não existe no singular. É sempre Hachaim, sempre no plural. Foi o grande estudioso do século XIX, o rabino Netzvi, que é muito comum quando os rabinos às vezes têm um nome mais longo, eles resumem as iniciais do nome e criam um outro nome para ele, para não ter que falar o nome completo. Então, o Rabi Netzvi é a compressão do nome Naphtali, Zivi e Yehudá. Então, juntaram as letras e colocaram o rabino Netzvi. Ele diz que é fácil entender o conselho de Yitro para Moisés, que o ajudou naquele trabalho de liderança. Porque ele estava exausto, o povo estava precisando de ajuda e Moisés não dava conta de atender todo mundo. Mas o que ele fala que é difícil dele entender é o comentário final. Não sei se vocês repararam quando eu mostrei o vídeo. Se com a permissão de você, se com a permissão de Deus você delega, assim também todas essas pessoas chegarão a seu lugar em paz. E estranho isso, né? As pessoas vão chegar em paz. Olha a explicação. O povo, ele não estava exausto. Moisés estava. O que o povo ganharia se Moisés delegasse um pouco dessa autoridade dele e tivesse pessoas ajudando ele nessa liderança? O que eles ganhariam é que todos seriam ouvidos. Logicamente, não por Moisés. Mas o que isso seria vantajoso para eles? Se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades e todo este povo voltará para suas habitações em paz. Esse é um modo de resolver as coisas com mediação. Por exemplo, o rabino, esse que eu citei agora, Netzvi, né, que é a compressão do nome Naphtali, Zivi e Yehudá, ele começa citando o Talmud, dizendo que a passagem é sobre o que os sábios chamam
de pecharar, que significa conciliação. Esta é uma decisão que um juiz faz e que ele procura buscar uma solução na base da equidade, né, que seja boa para os dois lados, e não simplesmente aplicar a lei seca, né, a lei estrita, mas sim procurar a equidade entre os dois lados. Isso é sinônimo de mediação, onde as duas partes em conflito, concordam com uma resolução onde ambas consideram justas. É um modo de resolução de conflitos que ambos os lados ganham, ao invés de um lado ganhar e o outro perder. Um lado, ao invés do juiz aplicar a justiça pura, ele aplica a equidade, a conciliação, e os dois lados saem beneficiados. Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Será que isso deve ser adotado ou não? Vejamos o que diz o rabino Eliezer, o Galileu. Ele disse: é proibido mediar. Em vez disso, deixe a lei perfurar a montanha. E assim era o lema de Moisés: deixe a lei perfurar a montanha. Arão era o inverso. Arão procurava a mediação, Arão procurava a paz. Moisés aplicava a lei. E o rabino Judá já diz o seguinte: é bom mediar, pois está escrito em Zacarias 8,16: eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Certamente que onde há uma justiça estrita, não há paz. E onde a paz é o alvo principal, não há justiça. Qual que será a justiça que pode conviver com a paz? Exatamente a mediação. O rabino Judá disse: é preferível mediar, até com alguma ressalva, quando o juiz ainda não sabe quem é o culpado, quem é o inocente, quem que está certo, quem que está errado. Então procura uma mediação entre as duas partes. Essa é uma coisa que acontece normalmente no início da audiência e que pode permitir uma solução equitativa, né, do que uma estritamente legal. Aplicando esse princípio, os israelitas nos dias de Moisés preferiram a justiça estrita do que a paz. E vamos ver por quê, né? Moisés não era homem de mediar. Além disso, ele era o maior dos profetas, como diz a própria Bíblia. Por não terem o que acontecia com Moisés? Quando tinha duas pessoas em conflito, por ele ser um dos maiores profetas, ele já sabia quem tinha razão e quem não tinha. Por isso, ele era um homem que nunca mediava, porque ele conseguia, na fala dos dois, entender aquele que tinha razão e aquele que não tinha. Por isso, ele sempre foi. Isso é a opinião de todos no Talmud, né, que sempre há discordância, mas nessa todos os rabinos dizem que por isso Moisés não era um homem de mediação. E o que aconteceria quando ele segue o conselho de Itro e divide, né, em
pessoas de milhares, de centenas, de 50 e de dezenas. Aqueles homens, por não terem o conhecimento intuitivo de Moisés, quem era o inocente, quem era o culpado, eles usavam a paciência, usavam escutar mais cada um deles para chegar a um veredito. Eles não tinham esse dom de Moisés de ser um profeta. E a solução que eles davam sempre ouvindo mais e mais cada um deles, e todos tinham um resultado justo. Então, esse é o único tipo de justiça que cria a paz. Por isso, aquele versículo. Quando conseguimos fazer uma mediação que os dois lados acham justo, que os dois lados saem satisfeitos, é que há paz na casa de cada um. É por isso que a divisão do julgamento em hierarquias não ajudava apenas Moisés, mas ajudava aos outros a alcançarem a paz. E essa era uma ideia profunda, né? Porque Moisés era um homem de Deus. No entanto, havia uma coisa que ele não podia fazer que outros, menos importantes, podiam. Eles poderiam trazer a paz entre as partes em conflito. Porque eles não conheciam a lei em profundidade. Eles não tinham esse senso intuitivo da verdade. Então, eles tinham que exercer a paciência de ouvir demoradamente cada parte e chegar a uma solução. Um mediador, ele tem dons diferentes de um profeta, mas, às vezes, ele é mais necessário do que o próprio profeta. Não é que um deva ser preferido do que o outro, né? Porque Moisés era considerado o maior líder e o maior profeta de Israel que Israel já teve. Mas nenhum indivíduo tem todas as virtudes necessárias para sustentar um povo. Um sacerdote não é um profeta, embora alguns, como Samuel e Ezequiel, até fossem. Um rei precisa de virtudes diferentes de um santo. Um líder militar, normalmente, não é um homem de paz. Que até pode se tornar no futuro, mas, normalmente, que está acostumado a soluções de guerra, ele não é um homem de paz. O que o Rabino Netziv está dizendo é um profundo significado de liderança que nos traz uma ideia de que não podemos viver e nem liderar sozinhos. O judaísmo não é uma fé negociada na privacidade, é uma fé social. É sobre famílias, é sobre comunidades e, em última análise, uma nação na qual um de nós, grande ou pequeno, temos sempre algo a doar. Não desprezeis a ninguém, e nada desprezes, disse o Rabino Ben Azai, porque não há ninguém que não tenha a sua hora, e nada que não tenha o seu lugar. Havia algo que os indivíduos comuns, né, cabeça de milhares, cabeça de centenas, cabeça de 50, cabeça de dezenas, podiam alcançar, que nem mesmo Moisés, em toda a sua glória, podia alcançar, que era exatamente promover a paz entre os dois lados.
É por isso que uma nação ela é maior do que qualquer indivíduo. E cada um sempre tem algo a doar. Os 10 mandamentos é o código religioso moral mais famoso da história. E até recentemente enfeitava, não sei se ainda hoje, os tribunais americanos. E eles decoram, a maioria das sinagogas tem lá as tábuas da lei. E Rembrandt deu uma forma artística a um retrato de Moisés, quebrando as tábuas da lei, logo após ele ver o povo fazendo o bezerro de ouro. E esse quadro, não sei quem conhece, ele está exposto no Museu de Berlim. É esse quadro aqui, pintado por Rembrandt, a figura de Moisés quebrando os 10 mandamentos. E essas tábuas, né, elas são símbolos da lei eterna de Deus. É importante a gente lembrar que os 10 mandamentos não são 10 mandamentos, né? A Torá chama de Atzeret Hadevarim, as 10 palavras. Eu pus o texto aí em hebraico, e essa última aí em vermelho é Haseret Hadevarim. E na Bíblia hebraica, né, traduzida para o português, está: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu sobre as tábuas de pedras as palavras da aliança, as 10 palavras. A tradição chama de Atzeret Hadibrot, que quer dizer os 10 princípios ou os 10 enunciados. Esses princípios, normalmente, eles são um esboço geral da lei e depois vem os detalhes. É isso que acontece com a Parashá Mishpatim, que ela pega os 10 mandamentos e detalha cada mandamento como deve ser cumprido. Esses 10 princípios são normalmente divididos, há outras divisões, mas normalmente eles são divididos em 2 blocos. O primeiro trata da relação entre nós e Deus, e o segundo trata da relação entre nós e nossos semelhantes. Agora, o 10º mandamento é um mandamento estranho, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esse mandamento, ele é diferente de todas as regras. Por quê? Inveja, cobiça, desejar o que outra pessoa possui, é mais ligado à emoção e não a uma ação. Então, por que é proibida, né? Como que pode proibir a inveja? Se é uma coisa que nós não temos controle, né? É uma coisa do pensamento, da sua emoção. E no mais, em que uma pessoa, tendo inveja de hoje, outra, ela prejudicaria essa outra pessoa? Em que ela prejudicaria? Simplesmente é um sentimento dela. Me parece que a Torá está aqui transmitindo uma série de verdades fundamentais que muitas vezes nós deixamos de lado. Primeiro, o que a gente acredita afeta os nossos sentimentos. E segundo, a inveja é um dos maiores motores da violência na sociedade. Foi o que levou Iago a enganar Otelo no livro Otelo, o Moro de Veneza, escrito por Shakespeare, em
1600 e pouco, quer dizer, naquela época, a inveja já existia. O que levou Caim a assassinar Abel foi o quê? A inveja. A inveja estava também no ódio que os irmãos de José tiveram dele. Eles ficaram ressentidos com o tratamento que o pai dava a José e não a eles. Eles ficaram ressentidos também com aquela capa toda bordada que José ganhou e eles não. E nos sonhos, né, que sempre José governaria sobre eles. E foi isso que levaram eles a pensar em matar José. Depois, na última hora, desistiram, jogaram no poço, venderam e tal. Mas a ideia era matá-lo. O René Girard, no clássico A Violência e o Sagrado, diz que a causa mais básica da violência é o desejo de ter o que o outro tem, que, em última análise, é o desejo de ser o que o outro é. A inveja, ela pode levar à quebra de vários mandamentos. Por exemplo, adultério, roubo e até mesmo assassinato, como vimos no caso de Caim e Abel. Os judeus, eles têm motivos especiais para odiarem a inveja, porque essa inveja também foi uma das causas do antissemitismo, né? Lá atrás, né, como já vimos em outra paraxá, que dizia... que dizia que quanto mais os judeus eram afligidos, mais eles se multiplicavam. Então, Faraó muda, né, manda não colocar mais palha para eles fazer os tijolos, tudo aquilo que inveja o povo judeu está aumentando, está se espalhando, e o nosso povo está ficando menor. Daqui a pouco, nós que vamos ter que servir a eles. É essencial, né, que nós, como congregação, devemos ter uma medida, né, mais atenta à humildade e à modéstia. Portanto, a proibição da inveja já não fica tão estranha assim quando a gente vê no início, porque ela é a força que corrompe a harmonia, que é o objetivo principal dos 10 mandamentos. A Torá não apenas proibiu a inveja, mas também nos ajuda a superá-la. São os 3 primeiros mandamentos, nos lembrando da presença de Deus na história e em nossas vidas, e os 3 segundos, nos lembrando de nossa criação, que nos ajudam a superar a inveja. Vocês sabem a resposta disso aqui? Por que a cenoura tem inveja da cebola? É porque só ela faz chorar. Estamos aqui, né, porque Deus quer que estejamos aqui. Nós temos o que Deus queria que nós tivéssemos. Então, por que nós devemos buscar aquilo que outro tem? E quando a gente deixar de nos espelhar em Deus e passamos a nos espelhar em outra pessoa,
aí haverá competição, contenda, cobiça, inveja, que são coisas do maligno e entram nas nossas mentes trazendo infelicidade. Se eu consigo satisfazer a minha própria inveja, eu só farei à custa de provocar uma inveja em outro, e um ciclo que nunca vai terminar com um final feliz. O antídoto para a inveja sempre foi a gratidão. Quem é rico? Perguntou o rabino Benzoma. E ele mesmo respondeu: aquele que se alegra com o que tem. Há uma boa prática, né, de oração que é feita diariamente, um costume judaico, e que ela é transformadora nesse sentido. As primeiras palavras que devemos dizer ao acordar é Modé ani lefaneha, Modé ani lefaneha, que significa obrigado, Rei vivo e eterno. Isso significa que logo quando você acorda, que você fala isso de coração, você está agradecendo antes de pensar. Você ainda está meio sonolento, acordando, então você agradece antes de pensar. Porque depois, durante o dia, quando você vai pensando, aí você já vai analisar, não, Deus podia mudar isso, mudar aquilo, não. Mas na hora que você acorda, sem pensar, agradeça a Deus. É uma prática interessante. Quando somos curados de deixar a felicidade de outras pessoas diminuir a nossa, nós liberamos uma bênção que nos permite celebrar o que temos, em vez de pensar o que os outros têm, e também de ser o que somos, em vez de querer ser o que não somos. Abraão ibn Esdras diz que apenas cobiçamos aquilo que sentimos que está ao nosso alcance. Nós não invejamos aqueles que sabemos que nunca poderemos ser iguais a eles. A expressão judaica de agradecimento, gratidão e reconhecimento é Baruch Hashem, que significa graças a Deus, ou louvado seja o Senhor, Baruch Hashem. Portanto, toda vez que dizemos Baruch Hashem, estamos ajudando a criar um trono para Shekhinah, que é a presença divina. As palavras Baruch Hashem aparecem nessa paraxá dessa semana, mas não são faladas por um judeu. A pessoa que fala é Itro, sogro de Moisés, sacerdote medianita. Itro reuniu-se com Moisés após o Êxodo, trazendo a esposa e os filhos de Moisés, e ouviu do seu genro tudo o que tinha acontecido no Egito. Então, Itro, disse, louvado seja o Senhor. O que é isso? Baruch Hashem, que vos libertou da mão dos egípcios e da mão do faraó, e libertou o povo da submissão dos egípcios. 3 pessoas na Torá usaram essa mesma expressão. E todos eles não são judeus, são pessoas fora da aliança abrâmica. O primeiro a dizer isso foi Noé. Louvado seja o Senhor, Baruch Hashem, o Deus de Shem. Gênesis 9, 26. E Eliezer, né, o servo de Abraão, disse, louvado seja o Senhor,
Baruch Hashem, o Deus de meu mestre Abraão, que não abandonou sua bondade e fidelidade ao meu mestre. Gênesis 24, 27. E o terceiro é Itro, né? Na Paraxá que nós estamos acabando de ver. Por que será que esse louvor a Deus, porque Baruch Hashem é um louvor a Deus, louvado seja o Senhor, ele é dito por Noé, Eliezer e Itro, enquanto os israelitas, com exceção da canção do mar Shirá, que vimos na Paraxá passada, a gente ouve praticamente só reclamação. Pode ser simplesmente que seja a natureza humana. Nós somos murmuradores mesmo. Será que nós vemos mais claramente o que falta na nossa vida, enquanto os outros veem mais claramente as bênçãos na nossa vida? Não deixa de ser uma explicação. No entanto, há outro ponto de vista. A Torá está sinalizando que o Deus de Israel é o Deus de toda a humanidade, embora a religião de Israel não seja a religião de toda a humanidade. Vou repetir. A Torá está sinalizando que o Deus de Israel é o Deus de toda a humanidade, embora a religião de Israel não seja a religião de toda a humanidade. Rabi Akiva disse: amada é a humanidade, pois foi criada à imagem de Deus. Amado é Israel, pois são chamados filhos de Deus. Nós acreditamos que Deus é universal. Ele criou o universo. Ele criou as estrelas, os planetas, a vida, os seres humanos. A preocupação de Deus não se limitou somente a Israel. Você não precisa ser um judeu para ter um senso de reverência a Deus, ou reconhecer como Itro que a sua mão, a mão de Deus, está sobre todos os milagres. É difícil encontrar qualquer outra religião que concede essa dignidade às pessoas que estão fora da sua fronteira. Isso é verdade não apenas para essas três figuras que falamos, de Itro, Noa e Eliezer. A Torá também chama o contemporâneo de Abraão, Malquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E ele também abençoa Deus. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos às tuas mãos. Veja que o título da nossa paraxá, Itro, né, onde contém os 10 mandamentos e contém a aliança do Sinai, que é uma coisa altamente significativa na história judaica, carrega o nome de um não-judeu, Itro. Além do mais, imediatamente antes da revelação do Sinai, a Torá diz que foi Itro, né, o sacerdote medianita, que ensinou Moisés a organizar toda a liderança do acampamento do povo. Isso são expressões de generosidade espiritual que, para aqueles que não fazem parte do convênio. No primeiro dia de Rosh Hashanah,
além de ler sobre o nascimento de Isaac, lemos como um anjo veio ao auxílio de Agar e Ismael. Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar deitado ali. Levante-o, o menino, e segure-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Ismael não era um portador da aliança, mas ele foi resgatado e foi abençoado. No Yom Kippur, depois de passarmos a maior parte do tempo jejuando, a gente lê o livro de Jonas, Ioná, onde o profeta diz apenas 6 palavras: em 40 dias Nínive será destruída. E o que acontece? A população de assírios, historicamente inimigos de Israel, se arrependem. A gente lê a profecia de Zacarias, que diz que todas as nações virão a Jerusalém celebrar o festival de Sucot. Depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vieram lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa de Sucot, dos tabernáculos ou cabanas. Mas, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, a chuva não cairão sobre essa gente. Esses são 3 exemplos impressionantes de universalismo. Eles não implicam que, com o passar do tempo, todos eles se converterão ao Eterno. Em vez disso, na plenitude dos tempos, eles reconhecerão um único Deus, Criador e soberano do universo. Isso são 2 coisas diferentes. Essa ideia de que você pode ficar fora da fé e assim ser reconhecido pelas pessoas na fé como alguém que reconhece Deus, ela é rara. O comum é o que diz, um Deus de verdade. Então, quem está fora daquela verdade não é salvo, é ímpio, ou infiel, ou o que acredita na verdade é redimido, e o outro é uma classe inferior da humanidade. Porque, então, o judaísmo distingue entre a universalidade de Deus e a particularidade de nosso relacionamento com Ele? Resposta: porque isso nos ajuda a resolver o maior problema que a humanidade enfrentou desde os primeiros tempos. Como posso reconhecer a integridade do outro? A história escreveu na mente humana que a capacidade de altruísmo é somente para pessoas como nós. E com o resto, que não acredita naquilo que nós acreditamos, é agressão. Nós somos bons, todos que não acreditam que não acreditamos são ruins. Nós somos inocentes, todos os outros são culpados. Nós temos a verdade, todos os outros têm mentiras. Temos Deus ao nosso lado, eles não. Muitos crimes foram cometidos de nação contra nação devido a esses princípios. É por isso que a Bíblia ensina exatamente o contrário, através de Noé, Eliezer e Itro, que eram povo de Deus, sem serem membros de Israel. Até mesmo o povo de Nínive tornou-se um exemplo de o que pode ser feito quando ouvimos um profeta do Senhor e nos arrepender. Deus abençoou Ismael e também Isaque,
essas lições são poderosas para a nossa vida. É difícil pensar em um princípio mais integrado no nosso momento que estamos vivendo hoje. Existe um descompasso entre os nossos problemas e as soluções disponíveis. Precisamos encontrar uma maneira de combinar a nossa humanidade universal com a nossa particularidade cultural e religiosa. Isso é o que a Torá está dizendo através de Noa, Eliezer e Itro. Todos três disseram Baruch Hashem. Eles agradeceram a Deus, assim como nós hoje agradecemos a Deus. Deus é universal, portanto, a humanidade criada à sua imagem é universal. Mas a revelação da aliança no Monte Sinai foi particular. Eles pertencem à história dos judeus, não à história da humanidade. Acredito que essa capacidade de ser ao mesmo tempo particular e universal é um compromisso nosso com o futuro e uma das mensagens mais importantes que devemos entregar à humanidade. Nós somos diferentes, mas somos humanos. Portanto, vamos trabalhar juntos para resolver os problemas que só podem ser resolvidos juntos, pois no Mashiach e Yeshua somos um só povo. Porque não quero, irmãos, Romanos 11, 25, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará Jacó das impiedades. Eu vejo esse capítulo de Romanos 11 como uma demonstração da soberania de Deus. Foi ele que cegou os olhos dos judeus e os tornou surdos quanto à salvação em Yeshua. Por amor, ele cortou os ramos naturais da oliveira para que os gentios fossem enxertados. Por amor às nações, Israel ainda não foi salvo em sua totalidade. Israel tem sido salvo em parte. Isso é, aqueles judeus que creram no Messias e Yeshua, como Pedro, como Paulo, como João, como eu, ou tantos outros milhares de judeus que creram em Yeshua desde o passado até os dias de hoje. Quando diz que todo Israel será salvo, não quer dizer 100% dos judeus hoje existentes. Não pode ser 100%, porque há o livre-arbítrio. E há o livre-arbítrio também para a salvação dos judeus de Israel. Pois, embora Deus tenha chamado o meu povo, vale a mesma regra, o livre-arbítrio, e eles precisam, primeiro, escolher se recebem Yeshua como seu Senhor e Salvador para serem salvos. E qualquer pessoa que queira essa salvação tem a mesma regra, né? Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos nós somos colocados no mesmo nível de desobediência. Portanto, os judeus precisarão também crer no Messias para a salvação deles. Judeus e gentios são um só em Yeshua. O coração de pedra será transformado em carne, e Deus dará aos judeus um novo espírito. Em Yeshua, eles nascerão de novo, em espírito, para a salvação. E se derem bons frutos nele, então terão a eternidade. Que Hashem nos abençoe no amor dele.
Shabbat Shalom.